Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Infelizmente, nesse domingo, mais uma vez, nós não podemos nos reunir como igreja juntos, mas estamos aqui para gravar uma mensagem dominical, uma mensagem da Palavra de Deus, a vocês em casa, a todos aqueles que vão ver esse vídeo, e que Deus possa falar com você, que nós vamos louvá-lo e nós vamos abrir a sua palavra, e toda vez que a palavra de Deus é aberta, é Deus falando conosco. Então, que Deus te abençoe. A primeira leitura nossa é 1 João capítulo 5, o versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Em meio a esse momento difícil para todos nós estamos preocupados com a nossa saúde, com as nossas finanças, com o nosso país. A Bíblia nos fala que aquele que é nascido de Deus, ele já venceu o mundo, ele vence o mundo. O mundo e as suas dificuldades, fruto do pecado, mas aquele que crê em Jesus, aquele que é nascido de Deus, tenha certeza que mesmo em meio às dificuldades, tem a vitória, porque o nosso Senhor venceu. Então todo aquele que crê nele também vencerá. Eu quero incentivá-lo a continuar crendo, a continuar buscando a Deus, que mesmo em meio às tribulações, Ele nos guarda e Ele nos dá a vitória que Ele prometeu na sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Vamos então louvá-lo nesse momento. Hoje a Maria Emília e o Tiago está aqui conosco para louvarmos ao Senhor, e fique aí para a mensagem da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Muito bom estar com vocês. Vamos estar louvando ao nosso Deus, rendendo glórias e louvores a Ele. Amém? Acompanhe com a gente, digno de glória. Mas ela está firmada na nossa rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar isso a Ele? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha
no Senhor, ó Pai. Que dobrada, Pai, diante dos teus pés, nós possamos encontrar o verdadeiro prazer e a verdadeira satisfação, Senhor. Não permita, Pai, que nada nesse mundo, que nenhuma dessas circunstâncias nos abale, ó Pai. Mas permita, ó Pai, que nós estejamos cada dia mais firmes no Senhor, ó Pai, e convictos, ó Pai, de quem o Senhor é nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos glória. Amém. Amém. Como nós cantamos, nós não andamos pelas circunstâncias, mas andamos segundo a fé e o amor que nós temos no nosso Senhor. A mensagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês nesse dia é Apocalipse, capítulo 22. É o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Até aí. No início dessa quarentena aconteceu algo curioso comigo, interessante. Eu moro numa cidade a mais de 400 quilômetros da cidade da minha mãe. E ela me ligou, pediu para me buscá-la, porque ela estava com medo, queria ficar com alguém. E eu marquei com ela no dia seguinte de buscá-la. E um amigo me ligou e falou: Gabriel, se eu fosse você não ia, porque os governadores, os prefeitos, todas as cidades estão sendo fechadas. Se você for, corre o risco de você não conseguir entrar na sociedade de novo. E eu pensando, eu com a minha esposa e meus 2 filhos, se eu vou e fico na cidade da minha mãe, meus filhos e minha esposa ficam sozinhos. Se eu não vou, minha mãe fica sozinha. Então eu estava num dilema. Então a conclusão que nós chegamos é que ia todo mundo buscar ela, porque se a gente ficasse preso na cidade dela, ia ficar todo mundo ali. Mas eu confesso que foi uma angústia e uma ansiedade estranho saber se eu poderia entrar na cidade da minha mãe e se eu conseguiria sair de lá e se eu conseguiria depois entrar na minha cidade, porque inclusive correram alguns boatos que o prefeito ia fechar todas as entradas da cidade. Então foi um momento de ansiedade, mas graças a Deus deu tudo certo. Esse texto fala de portas abertas de uma cidade. Eu não sei se vocês notaram, diz que algumas pessoas elas vão entrar na cidade de Deus pela porta, e essa porta vai estar aberta. Essa cidade é a cidade de Deus, a cidade que Deus prepara para o seu povo viver com Ele. No capítulo anterior, capítulo 21 de Apocalipse, vem descrevendo essa cidade, falando das maravilhas, da beleza dessa cidade. E o mais interessante e o mais belo dessa cidade é que o próprio Deus mora nela. Então nós vemos aqui que nessa cidade, inclusive, aqueles que moram nela vão ter acesso à árvore da vida, a mesma árvore da vida perdida no Éden pelo primeiro casal. Eles tinham acesso a essa árvore, que era a árvore que dava vida para eles. Essa cidade então é a reconstrução do Éden perdido. Deus começou a sua criação se relacionando com os homens num jardim, e Ele terminará tudo se relacionando com os homens numa cidade, e Ele, o próprio Deus, estará nela. E essa cidade estará com as portas abertas para aqueles que podem entrar. Essa cidade é perfeita, e nós, aqueles que creem em Jesus, poderão entrar pelas portas. Mas aqui é interessante a gente analisar quem diz essas palavras. No versículo 13 diz que Jesus, falando de si mesmo, ele fala que é o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega é a primeira letra e a última do alfabeto grego. Ele quer dizer que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Como eu falei, ele é o princípio que fez o primeiro jardim, que fez os primeiros homens,
mas ele é também um fim que habitará no final com os homens. Então quem está falando hoje para você não é só eu, é o próprio Deus. Ele que está falando que há uma cidade aonde se morar, e nessa cidade não terá as angústias que nós temos nessa atual cidade que eu moro, nessa atual cidade que você que está me ouvindo mora. Talvez você está preocupado agora no início do mês, como vai fazer para pagar as suas contas. Você está preocupado se vai pegar esse vírus ou não. Nessa cidade não tem mais essas preocupações, porque diz que todo o mal, tudo aquilo que é ruim, o pecado fica de fora. No versículo 27 do capítulo 21 anterior, diz que nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que maravilha! Nessa cidade não entra mais a maldade, não há mais doença, não há mais fome, não há mais dor nem pranto. E o nosso pranto desta vida diz que o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Que maravilha as promessas de Deus para nós. Então eu quero que você hoje dê ouvidos a essa mensagem, porque como eu falei, quem está dizendo, quem disse essas palavras é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tanto que quando Jesus fala no livro de Apocalipse para as suas igrejas, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dê ouvidos hoje, porque não sou eu que estou falando a você, é Jesus pela sua palavra dizendo o que ele quer dizer para você. E que você hoje seja uma ovelha com os ouvidos destampados, porque Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ouvem e guardam a sua palavra. Meus queridos, há um problema aqui para nós, porque eu falei dessa cidade e talvez no seu coração veio o desejo de morar nela. Quem não quer a paz eterna? Quem não deseja nunca mais ter doenças e ameaças da morte? Quem não deseja estar perto do próprio Deus? Mas há um problema para nós no versículo 15, porque diz que há um grupo que fica de fora. Porque como eu falei, no capítulo 21, versículo 27, diz que não entra nada contaminado, nada impuro nessa cidade. E diz que fora vão ficar os cães. Os cães não são os cachorros, são aqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Tanto que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, versículo 6, ele fala que não dê o que é santo aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. Jesus não disse que os cães são pessoas que não dão crédito, não querem receber a palavra de Deus. Então os cães ficam de fora. Mas também os feiticeiros, aqueles que tentam manipular o mundo espiritual para benefício próprio, mas também os impuros, aqueles que vivem uma vida de impureza sexual, os assassinos. Mas vale a pena destacar que Jesus disse que quando nós desejamos o mal a alguém no nosso coração, quando nós desejamos que alguém suma do mapa, nós estamos como que cometendo um assassinato, porque o pecado ele começa no coração e depois ele é feito pelos membros, pelo corpo. Diz também que os idólatras ficam de fora. Todo aquele que no seu coração faz um ídolo, todo aquele que deixa de confiar em Deus para confiar em outra coisa, em alguém, todo aquele que deixa de depositar a sua alegria em Deus e deposita a sua alegria em qualquer outra coisa. É como se estivéssemos fazendo um ídolo no nosso coração. E também todo aquele que ama e pratica a mentira. Não só contar mentiras, mas quando a Bíblia fala aquele que pratica a mentira, é aquele que vive na mentira, é aquele que pratica, que vive numa falsa religião. Porque quando nós vemos hoje, há tanta oferta para nós de verdades, há tantas religiões, há tanta informação na internet, e às vezes a gente fica pensando, mas o que é a verdade? Qual a religião é correta? Nenhuma religião pode levar a gente até Deus. Ele disse que Ele mesmo, só Ele pode levar a gente até Deus. Ele disse que Ele é a verdade
E ele disse que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, se nós analisarmos esse versículo 15 e formos sinceros com nós mesmos, se nós olharmos para o espelho da lei de Deus, nós vamos ver que todos nós ficaremos de fora. Porque quem nunca agiu como um cão, não dando crédito e ouvidos à palavra de Deus? Quem nunca tentou manipular o mundo espiritual para o seu benefício? Tentou manipular Deus? Quem nunca agiu com impureza, seja em pensamento ou em atitudes? Quem nunca desejou o mal ou teve raiva de alguém no seu coração? Quem nunca fez um ídolo no seu coração, deixando de amar e confiar em Deus em primeiro lugar e amando outras coisas? Quem nunca mentiu ou andou na mentira? Quem nunca? Jesus Cristo nunca. Jesus Cristo é o único que nunca cometeu nada desses atos, mas eu e você, infelizmente, sim. Eu e você, infelizmente, não podemos entrar nessa cidade, porque nela não entra impureza, nada contaminado, porque o próprio Deus Santo estará lá. Mas a boa notícia do Evangelho, o Evangelho sempre é uma boa notícia. O Evangelho é a notícia que Deus nos amou e quis nos levar para morar com Ele. O Éden perdido é o Éden reganho pelo próprio Deus, por amor às pessoas, por amor a mim e a você. E o versículo 14 fala como que nós podemos entrar nessa cidade e morar nela para sempre. Ali diz que bem-aventurados é mais do que felizes. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras, que lavaram as suas roupas sujas do pecado. Lavaram aonde? A Bíblia diz que é no sangue do Cordeiro. Aleluia. Jesus é chamado no livro de Apocalipse, na maioria das vezes, como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro simbolizando aquele animal pascal que no Egito foi sacrificado, e as pessoas passavam o sangue desse Cordeiro nos umbrais das portas, e os hebreus que fizeram isso, eles foram livres do castigo de Deus, e no mesmo dia eles foram libertos da escravidão do Egito. Até que certo dia, quando Jesus encarnou, se tornou um homem, João Batista, que havia de batizar Jesus, ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro porque ele ofereceu a si mesmo para derramar o seu sangue inocente, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser purificados da nossa sujeira. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz pelo apóstolo Pedro que o sangue de Jesus é um sangue sem mácula, um sangue totalmente puro, porque ele, diferentemente de nós, ele nunca cometeu nenhum dos atos injustos do versículo 15. Então Jesus Cristo é esse que nos purifica e nos lava. Em Apocalipse, no capítulo 7, ali vai dizer que João, esse que teve a visão do livro de Apocalipse, que ele viu muita gente. Diz que tinha gente de todos os povos, línguas, raças, e alguém pergunta para ele: e esses, de onde eles são, e quem são? Até que alguém fala para ele: esses são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todo aquele que se lava no sangue de Jesus, ele tem acesso a morar nessa cidade eternamente. Então, o que nós mais precisamos nesse momento não é a proteção apenas contra esse vírus, não é apenas a provisão para esse próximo mês. O que nós mais precisamos é ter a certeza que nós estamos limpos pelo sangue de Jesus, para podermos entrar nessa cidade um dia pelas portas. Porque, como eu disse, na minha história particular, veio uma angústia, um medo de eu não conseguir entrar na minha cidade. Imagina você, a angústia e o medo de não poder entrar nessa cidade para poder habitar com Deus.
para sempre. Eu quero então que você hoje, você que está me ouvindo essa mensagem, dê ouvidos, ouça a voz de Deus. Ele te chama. Esse é o evangelho dele, esse é o evangelho de Jesus, oferecendo a nós pecadores a comunhão com Deus, nessa vida mais eterna. Um dia não teremos mais essa angústia, não teremos mais morte. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho não é que tudo na sua vida vai bem. O evangelho não é que o seu casamento vai ser resolvido. O evangelho não é que você vai ter uma promoção no seu emprego. O evangelho é que Deus lava pecadores pelo seu Filho Jesus, para nos receber para sempre. Essa é a grande notícia do evangelho. E se você procura Deus para resolver algum problema que não seja o seu pecado, cuidado, você pode estar praticando a falsa religião e a mentira. Que então hoje você reconheça que você não pode entrar nessa cidade por você mesmo. Se você estiver sem o sangue do Cordeiro, se as suas vestes não estiverem brancas, você não vai entrar. Você precisa de Jesus, você precisa do sangue dele. Creia então nessa pessoa que é a verdade, creia na obra dele, arrependa de seus pecados e viva com a certeza que qualquer coisa que aconteça com você nesta vida não é nada comparado à vitória que você já tem de entrar nessa cidade, de morar com Jesus, com o Cordeiro de Deus eternamente. Ali não haverá mais choro nem pranto. E também você que talvez já se lavou no sangue de Jesus, mas durante a sua caminhada você se sujou, como pode acontecer com cada um de nós. A Bíblia diz que você pode pedir perdão a Deus e ser purificado. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o convite hoje é para você que nunca se lavou, que nunca entregou sua vida para Jesus. Venha, se lave, para que você tenha comunhão com Deus. E você que já creu, já entregou sua vida para Jesus, mas talvez durante a caminhada você se sujou no pecado, confesse a Ele que o sangue de Jesus te purifica. Que Deus te abençoe e que nesse domingo você possa ficar com a mensagem do Evangelho no seu coração. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar para encerrar e depois vamos cantar mais um pouco louvando a Jesus. Ore comigo. Você talvez em casa, você pode se ajoelhar, você pode pôr a mão no seu coração, como um simbolismo que você está com fé. Dobre os seus joelhos se você deseja, diante de Jesus. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor derramou seu sangue inocente por nós pecadores. Que o Senhor abençoe todo aquele que está ouvindo essa mensagem. Talvez tenha alguém muito preocupado com o coronavírus ou com a economia, como pagar as contas, mas que o Senhor traga o convencimento que o nosso grande problema é estar limpo diante do Senhor. Mas também que o Senhor abençoe as outras nossas necessidades, abençoe quem está ouvindo, nos livra dessa doença, nos livra, Pai, de não pagar as nossas contas e sustentar a nossa família, mas acima de tudo nos livra de encontrar as portas dessa cidade fechadas, que elas estejam abertas para cada um de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos cantar a Jesus para a glória dele. Amém, glória a Deus. Vamos cantar a Ele agora, porque tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Deus, amém? Vamos estar cantando a Ele.